Oi, como que vocês estão? Bom dia pra vocês, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo da leitura da Bíblia em Jeremias. Galera, antes de começar, eu gostaria de me desculpar mais uma vez se até o vídeo de agora não esteja, ou tem algumas falhas, alguma coisa. Porque eu faço tudo de forma orgânica, eu não edito muito, na verdade às vezes eu nem edito, o máximo que eu edito é quando às vezes corta o vídeo, tem que gravar em outro vídeo, aí eu junto os dois no sol, mas geralmente até assim eu gosto de publicar separado, às vezes, a maioria das vezes. Então assim, eu vou tentar fazer o mais orgânico possível, mas quero sempre melhorar, então assim... Me desculpem pelas eventuais falhas que houveram, às vezes eu repeti parágrafos, às vezes igual eu brinquei, assim, brinco sempre nas leituras, se repetiu é porque alguma coisa tinha que ser gravada ali. Então, se caso vocês vejam algum erro, alguma coisa nos vídeos até aqui, eu peço desculpas e nos vídeos daqui pra frente também, porque eu vou tentar melhorar, mas a gente tá aí sempre em constante evolução, né? Caso vocês não tenham compreendido alguma coisa em alguns vídeos, podem me mandar perguntas, podem comentar, podem questionar. A ideia do canal, como eu já disse algumas vezes, não é nessas leituras interação. Isso aqui mesmo realmente é mais para uma leitura dinâmica, assim, didática, não didática, né, só para poder ler diretamente. Eu quero que seja como se fosse assistir os audiobooks, mas com acesso a todos, é do meu jeito de leitura mesmo, a minha voz, pra gente poder espalhar conhecimento. Espalhar leitura, espalhar literatura, né, que isso tá precisando muito, acho que falta ler, né. E pode ser que a gente faça futuramente vídeos mais interativos, onde haja mais comunicação, até explicação sobre os livros que eu tenho lido, nós temos lido, né? Porque eu acredito que eu esteja sempre rodeada de pessoas muito boas, de seres muito bons. E é isso. Hoje a gente vai começar o livro de Jeremias. Eu acredito que a gente vai continuar fazendo no mesmo formato de 1 hora. Caso eu consiga ler mais do que isso, a gente pode fazer, mas assim, se continuar sendo nesse sentido. Então vamos lá. Livro de Jeremias, Introdução, capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes que viviam em Anatote, na terra de Benjamim. É esta a palavra do Senhor que foi revelada a ele nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, aos 13 anos do seu reinado. Também foi inspirada nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, continuando até o fim do ano, 1/10 de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, até o tempo da transmigração de Jerusalém no 5º mês. Vocação de Jeremias. E me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Antes que eu formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que tu saísses da clausura do ventre materno, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as gentes. E eu lhes disse: Senhor Deus, tu bem vês que eu não sei falar, porque eu sou um menino. E o Senhor me disse: Não digas, sou um menino, porquanto a tudo que te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. O Senhor me disse: Não digas, sou um menino, porquanto a tudo que te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, me tocou na boca, e me disse a mim o Senhor: Eis aí, te pus na tua boca as minhas palavras. Eis aí, te constituí eu hoje sobre as gentes, sobre os reinos, para arrancares e destruíres, para arruinares e dissipares, para edificares e plantares. E me foi inspirada a palavra do Senhor, a qual dizia: Que vês tu, Jeremias? E eu lhe respondi: Eu vejo uma vara vigilante. E o Senhor me disse: Viste bem,
porque eu vigiarei sobre a minha palavra para a cumprir. E a segunda vez me foi dirigida a palavra do Senhor, na qual dizia: Que vês tu? E eu lhe respondi: Eu vejo uma marmita incendiada, que vem ela do lado do aquilão. E o Senhor me disse: Do aquilão se estenderá o mal sobre todos os habitadores da terra. Porque eis aqui estou eu e convocarei todas as famílias dos reinos do aquilão, diz o Senhor. Virão e porão cada um o seu trono, e a entrada das portas de Jerusalém sobre todos os muros em roda e sobre todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei com eles os meus juízos contra toda a malícia daqueles que me deixaram e me ofereceram libações aos deuses estranhos e adoraram as obras de suas mãos. Tu, pois cinge os teus rins, levanta-te e dizes tudo o que eu te mando. Não temas diante deles, porque eu farei com que tu não temas a tua presença. Porquanto eu te pus hoje como uma cidade fortificada, e como uma coluna de ferro, como um muro de bronze sobre toda a terra, a respeito dos reis de Judá, dos seus príncipes e sacerdotes e do seu povo. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Perdão, gente, é porque eu li aqui. Tem umas palavras que é cafezinho, né, pra gente começar bem amanhã. E começou, hein? Ui! Que é isso? Vou falar uma coisa pra vocês. Chama o homem que ele vem. Tô falando de Deus. É só falar, cara. Quem já fez e testou vai concordar comigo. Tem uns assuntos que ele não vem, não. Que ele manda os funcionários dele. Os irmãos delegados dele. Mas, por assim dizer, né? Tem uns assuntos que ele vem em pessoa, viu? Ai, mas Deus não é uma pessoa, meu filho, ele é Deus, ele faz o que ele quiser fazer pra ele chegar aqui. Ele chega aqui e tá num bode. Ele chega aqui como? Ele sendo um bode, se ele quiser. Gente, eu tô passada. Unidade 1. Oráculos contra Judá, capítulo 2, a infidelidade de Israel. Que me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Gente, isso tá branquinho aqui porque eu passei uma pomadinha, porque eu fui imprimir. Eu fui espremer uma espinha. E. e. Enfim, ela machucou, estourou, tá bom? E aqui agora. Então vamos lá. E me foi dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Isso, diz o Senhor, eu me lembrarei de ti, compadecendo-me da tua mocidade, e me lembrarei do amor dos teus desposórios, quando tu me seguiste no deserto, numa terra que não se semeia. Israel, consagrado ao Senhor, é como as primícias dos seus frutos. Todos os que devoram delinquem, sobre eles virão males, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, casa de Jacó e todas as famílias de Israel. Isso diz o Senhor: Que injustiça acharam em mim vossos pais, quando se afastaram de mim e foram após a vaidade se tornaram vãos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez sair da terra do Egito, que nos conduziu pelo deserto por uma terra despovoada e sem caminho por terra de sede e imagem de morte, por terra na qual não andou varão nem habitou homem? Eu vos introduzi em uma terra que é um Carmelo para que comesseis frutos e o melhor dela, e depois de terdes assim entrado, profanaste a minha terra e puseste a minha herança em abominação. Até agora deu pra ver bem em todas as passagens desses livros aqui que a galera de Israel era meio rebelde, né? A galera de Israel não curtia muito disciplina, não. Os primeiros anarquistas, né? Ai, ai. Não esqueça da passagem. Grita mais alto que Baal tá dormindo.
Vamos lá. Voltei. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E como depositários da lei não me conhecem, os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetaram em nome de Baal. E seguiram os ídolos. Portanto, ainda disputarei em juízo convosco, diz o Senhor, e argumentarei com vossos filhos. Passai às ilhas de Cetim e vede, e mandai a Cedar e considerai bem. Vede se tem acontecido coisa semelhante. Se trocou alguma gente a seus deuses, que certamente não são deuses, mas o meu povo trocou sua glória por um ídolo. Pasmai, céus, sobre isto, e ficai de total desolação, portas dele, diz o Senhor, porque dois males fez meu povo. Deixaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas. Punição. Acaso é Israel algum escravo ou filho de escrava? Por que razão logo ele foi exposto à presa? Porque sobre ele rugiram leões e levantaram a sua voz, reduziram a sua terra a um deserto. As suas cidades foram queimadas e não há mais quem habite nelas. Também os filhos de Mênfis e Tânfnis se afrontaram até o alto da cabeça. Porventura não tem acontecido isso porque abandonastes ao Senhor teu Deus naquele tempo, em que conduzia pelo teu caminho? E agora vais tu buscar no caminho do Egito para beberes uma água turva? E que tens tu com o caminho dos assírios para beberes a água do rio? E a tua malícia te arguirá, e te apositará e increpará. Sabe e vê, má e amarga coisa é o haveres tu deixado ao Senhor teu Deus, e não o haver em ti o temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Idolatria obstinada. Tu desde o princípio quebraste o meu jugo, rompeste os meus laços e disseste: não servirei. Porque semelhante a uma mulher impúdica, te prostituías em todo o outeiro elevado, debaixo de toda a árvore frondosa. Quanto a mim, porém, eu te planei como vinha escolhida toda a semente da verdade. Ainda que tu levasses em água de nitro e amontoes erva de bori sobre ti, maculada está na tua iniquidade diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes tu, eu não estou manchada, eu não andei após de Baalim? Vês os rastros dos teus pés nos vales? Considera o que ali fizeste. Era como os dromedária ligeira que frequenta seus caminhos. Como asna silvestre acostumada ao deserto, que abrasada ao seu apetite, correu sempre ao cheiro do que ama. Ninguém a apartará. Todos os que a buscam não se fatigarão. Achá-lo-ão teus menstros. Guarda o teu pé da desnudez e a tua garganta da sede. E disseste: não me fica esperança de nenhuma maneira o farei, porque amei os estranhos e após deles andarei. Desilusão. Como fica confundido o ladrão quando o apanham? Assim têm sido confundidos os da casa de Israel, eles seus reis, os príncipes e sacerdotes e os seus profetas, os quais dizem um a pau: tu és meu pai, e a uma pedra, tu me geraste. Voltaram-me as costas e não a cara, e dirão no tempo da sua aflição: levanta-te e livra-nos. Onde estão os teus deuses que fabricastes para ti? Levantem-se e livrem no tempo da tua aflição, porque os teus deuses, ó Judá, eram tantos em número quanto as tuas cidades. Admoestações divinas. Por que quereis vós logo conceder comigo em juízo? Todos vós me abandonastes, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, e eles não receberam a correção. A vossa espada devorou vossos profetas como um leão destruidor. E a vossa geração: atendei a palavra do Senhor. Porventura tem sido eu para Israel um deserto ou terra tardia? Pois que tem dito ao meu povo: nós nos temos retirado, não tornaremos mais para ti? Porventura esquecer-se-á a donzela do meu ornato, ou esposa da faixa que lhe cinge o peito? Mas o meu povo esqueceu de mim por dias que não têm número.
Por que forcejas tu por justificar o teu procedimento, a fim de eu me pôr bem contigo? Se em cima de fazeres o mal, o ensinaste também aos outros. Nas orlas dos teus vestidos, achou sangue das almas pobres inocentes? Eu os achei em algumas covas, mas em todos os lugares de que acima falei. E disseste: Eu estou sem pecado inocente, e por essa causa aparte de mim o teu furor. Eis aí, pois entrarei eu em juízo contigo por teres dito: Eu não pequei. Que desprezível fizeste, com tanto excesso, recaindo nos primeiros extravios. E assim serás confundida pelo Egito, bem como foste já por Assur. Porque não só daquele sairás, mas também as suas mãos serão postas à tua cabeça, e porque o Senhor quebrantou a tua confiança, nada favorável. Quebrantou a tua confiança, e nada favorável achará neles. Capítulo 3. Vulgarmente se diz: se um esposo repudiar a sua esposa e separando-se dela tomar outro marido, porventura tornará mais este a ela? Acaso não será considerada aquela mulher por ele como determinada e impura? Como contaminada e impura? Tu, porém, te tens prostituído a muitos amantes. Ainda assim torna para mim, diz o Senhor, e eu te receberei. Levanta os teus olhos ao alto e vê onde não te prostituíste. Tu estavas sentada nos caminhos esperando-os como um ladrão em lugar solitário, e manchaste a terra com as tuas maldades. Esta é a causa porque a água do céu foi retida, e porque as chuvas da tarde não caíram. O descaramento de uma mulher meretriz se apoderou de ti, não quiseste ter vergonha. Logo, ao menos, chama-me agora dizendo: Tu és meu pai, tu o guia da minha virgindade? Porventura, anojar-te-ás sempre ou perseverás até o fim? Eis aí que falaste e fizestes males, saístes com a tua. Judá é pior do que Israel. E o Senhor me disse nos dias do rei de Osias: Acaso não vistes tu o que fez a rebelde Israel? Ela se foi para o seu próprio mal acima de todos os altos montes e por debaixo de todas as árvores frondosas, e ali as suas infames devassidões. E eu, depois que ela fez todas essas coisas, lhe disse: Volta para mim. E não voltou. E viu a prevaricadora Judá, sua irmã, que porque havia adulterado a pérfida Israel, a tinha desamparado, e lhe havia dado libelo de divórcio. E não teve temor a prevaricadora Judá, sua irmã, mas foi-se, e ela também se prostituiu. E pela facilidade da sua prostituição, contaminou toda a terra, e adulterou com a pedra e com o pau. E todas essas coisas não se voltou a mim, a irmã prevaricadora Judá, de todo o seu coração, mas só fingidamente, diz o Senhor. Convite ao arrependimento e promessas. Ah, entendi. Então quer dizer que Judá ainda foi pior porque Judá ainda fingiu que não. Que estava tudo bem. Convite ao arrependimento e promessas. E o Senhor me disse: Justificou a sua alma pérfida Israel em comparação de Judá prevaricadora. Vai e profere às vozes essas palavras contra o Aquilão e dirás: Torna pérfida Israel, diz o Senhor, e não apartarei minha face de vós, porque eu sou santo, diz o Senhor, e a minha ira não durará eternamente. Mas, contudo, reconhece a tua maldade, porque contra o Senhor, teu Deus, prevaricaste, e tens pervertido os teus caminhos aos estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não ouviste a minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos a mim, filhos apóstatas, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos introduzirei em Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com a ciência e com a doutrina. Depois que vos multiplicardes e acrescerdes na terra naqueles dias, diz o Senhor, não dirão mais: a arca do testamento do Senhor, nem lhes virá o pensamento, nem se lembrarão dela, nem será visitada, nem mais se restabelecerá.
Naquele tempo, chamarão a Jerusalém no trono do Senhor, e se reunirão nela todas as gentes em nome do Senhor em Jerusalém, e não andarão após a maldade do seu péssimo coração. Naqueles dias, a casa de Judá irá à casa de Israel, e virão juntamente da terra do Aquilão para a terra que eu dei a vossos pais. E eu disse: como te contarei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos dos agentes? E disse: chamar-me-ás pai, e não cessarás de ir após de mim. Mas de todo modo que uma mulher despreza o seu amante, assim me desprezou a mim a casa de Israel, diz o Senhor. Uma voz se ouviu nos caminhos, um pranto alarido dos filhos de Israel, porque fizeram mal o seu caminho, e esqueceram do Senhor seu Deus. Convertei-vos, filhos apostas, e eu sararei vossos extravios. Aqui estamos o que vimos a ti. Porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, eram mentira os outeiros e a multidão dos montes. Em verdade, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A confusão consumiu o trabalho de vossos pais desde a nossa mocidade, e os seus rebanhos e as suas vacadas, o seu filho e a sua filha. Dormiremos na nossa ignomínia, porque pecamos contra o Senhor Deus e nossos pais, e a vossa mocidade até este dia, porque não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus. Capítulo 4. Se tu, Israel, voltares, diz o Senhor, converter-te-ás a mim. Se tu tirares diante da minha face os teus tropeços, não experimentarás abalo. E jurarás: vive o Senhor em verdade, em juízo e em justiça. E o bendirão as gentes e lhe darão esse louvor. Porque isso, diz o Senhor ao varão de Judá e de Jerusalém: arroteai para vós o pozinho, e não semeeis sobre os espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepulsos de vossos corações, varões de Judá e habitadores de Jerusalém, para que não suceda que de repente saia como fogo a minha indignação, e se acenda, e não haja quem apague, tudo por causa da malignidade dos vossos pensamentos. Invasão da Palestina. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém. Falai e publicai ao som da trombeta na terra. Gritai em voz alta e dizei: ajuntai-vos todos e entremos nas cidades fortificadas. Levantai o estandarte em Sião e esforçai-vos. Não estejai parados, porque eu faço vir o Aquilão um mal e uma grande assolação. Saiu o leão do seu covil, levantou-se o roubador das gentes. Saiu do seu país para reduzir a sua terra a um deserto. As tuas cidades serão destruídas sem que nelas fique algum habitador. Pelo que cobri-vos de cilícios, chorai e pranteai, porque se não apartou de nós a ira do furor do Senhor. E acontecerá isso naquele dia, diz o Senhor. Desfalecerá o coração do rei e o coração dos príncipes. Pasmarão os sacerdotes e os profetas serão consternados. E eu disse: ai, 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 Senhor Deus, é possível que enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo-lhes: vós tereis paz? E eis agora que lhes chega a espada até a alma. Naquele tempo, dir-se-á este povo a Jerusalém: um vento abrasador assopra nos caminhos que do deserto conduzem a filha do meu povo, não para ventar nem para limpar. Destes me virá um vento impetuoso, e eu agora falarei meus juízos com ele. Eis aí subirá como uma nuvem, como tempestade o seu carro, mais velozes que águias os seus cavalos. Ai de nós, porque somos destruídos. Lava, ó Jerusalém, o teu coração de toda maldade, para que seja salva. Até quando permanecerão em ti pensamentos pecaminosos? Porque uma voz vinda de danos anuncia e faz saber que é chegado o ídolo que vem do monte Efraim. Dizei às nações: eis aí que se ouviu dizer em Jerusalém: virem gentes de guerra de uma terra remota, darem o seu brado sobre as cidades de Judá. Puseram-se sobre ela ao redor como os guardas de campo, porquanto ela me provocou a ira, diz o Senhor. Os teus caminhos e os teus pensamentos te trouxeram essas coisas. Essa tua malícia, porque é amarga, pois chegou até o coração.
Em minhas entranhas eu sinto dor. Os afetos do meu coração se têm turbado em mim. Não me calarei, porque a minha alma ouviu a voz da trombeta, um alarido de batalha. Tormento sobre tormento foi chamado e assolado, foi toda a terra. De improviso têm sido destruídas as minhas tendas, subitamente as minhas peles. Até quando verei fugir e ouvirei a voz da buzina? Porque o meu nécio não me conheceu. Filhos insensatos são, e sem prudência. Os sábios são para fazer o mal, mas não souberam fazer o bem. Olhei para a terra, e eis que estava vazia e era nada. Para os céus, e não havia neles luz. Vi os montes, e eis que se moviam, e todos os outeiros tremiam. Olhei, e não havia homem, e todas as aves do céu se haviam retirado. Olhei, e eis que estava no deserto o Carmelo. Todas as suas cidades foram destruídas na presença do Senhor e na presença da ira do seu furor. Porque isso, diz o Senhor, deserta ficará toda a terra, contudo eu não destruirei de tudo. Chorará a terra, entristecer-se-ão seus céus de cima. Porque falei, considerei, não me arrependi nem desisti disso. A voz do cavaleiro e do que se despede a seta fugiu a toda a cidade. Entraram pelas asperezas e subiram pelos rochedos. Todas as cidades foram geralmente desamparadas, e nela não habita nenhum homem. E tu, devastada, que farás? Quando te vestires de púrpura, quando te adornares de colares de ouro e pintares os teus olhos com antimônio, em vão te enfeitarás. Desprezam-te os teus amantes, buscaram a tua morte. Porque ouvi como voz de mulher que está de parto, angústias como de puérpera. Voz de filha de Sião que está moribunda, estendendo as mãos. Ai de mim que desmaiou a minha alma por causa dos mortos. Quando te vestires de púrpura, quando te adornares de colares de ouro e pintares os teus olhos com antimônio, em vão te enfeitarás. Desprezaram-te teus amantes e buscaram tua morte. Porque ouvi uma voz como uma mulher que está de parto, angústias como de puérpera, voz da filha de Sião que será moribunda estendendo as suas mãos. Ai de mim que desmaiou minha alma por causa dos mortos. Enormidade dos crimes de Judá. Dai volta às ruas de Jerusalém e vede, considerai e andai, procurando nas suas praças a ver se achais um homem que faça justiça e busque a verdade. Eu lhe perdoarei a ela, e se até disserem vive o Senhor, ainda assim jurarão falso. Se o Senhor, os teus olhos olham para a fidelidade, tu o feriste, e eles o não sentiram. Moeste a golpes, e eles recusaram aceitar a correção. Endureceram as suas faces mais que uma pedra e não quiseram voltar. Mas eu disse, talvez são os pobres e insensatos, os que ignoram o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei ter, pois, com os grandes e falar-lhe-eis, porque estes conheceram o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Eis aqui que está, esses juntos quebraram mais o jugo, romperam prisões. Por isso, o leão do bosque os feriu, o lobo de noite os destruiu, o leopardo andou vigilante sobre as suas cidades. Todo aquele que dele sair será preso, porque tem multiplicado as suas prevaricações, tem se endurecido as suas apostasias. Sobre que te poderei ser eu propício? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Fartei-os e adulteraram, e satisfaziam a sua paixão em casa de meretriz. Tornaram-se cavalos de lançamento quando estão no maior ardor. Cada um rinchava a mulher do seu próximo. Pois não irei castigar eu estas coisas? Diz o Senhor. Numa gente como esta, não há de se vingar a minha alma? Sobre o que te poderei ser eu propício? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Fartei-os, adulteraram e satisfaziam a sua paixão em casa de meretriz. Tornaram-se cavalos de lançamento quando estão no maior ardor. Cada um rinchava a mulher de seu próximo.
Pois não hei de castigar eu essas coisas? Diz o Senhor, e numa gente como esta não há de se vingar a minha alma? Escalai os muros e derrubai-os, mas não acabeis de todo. Extingui-lhe os troncos das suas famílias, porque não são do Senhor. Porque tem com prevaricação prevaricado contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nem virá mal sobre nós. Não veremos a espada nem a fome. Os profetas falaram ao vento e não lhe foi dada a resposta. Essas coisas, pois, lhes virão. Isso, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque haveis proferido essa palavra. Eis aqui eu e as minhas palavras na tua boca por fogo, e a este povo por lenha, e aquele os devorará. Eis aqui, está que eu trarei sobre vós uma gente de longe, casa de Israel, diz o Senhor. Uma gente robusta, uma gente antiga, uma gente cuja língua não saberás, e nem entenderás o que ela fala. A sua aljava será como um sepulcro aberto. Todos eles geralmente serão fortes. E ela comerá as tuas searas, e o teu pão devorará os seus filhos e as tuas filhas. Nutrir-se-á dos teus rebanhos e das tuas vacadas. Comerá tuas vinhas e as tuas figueiras. Destruirá o ferro das tuas cidades fortificadas, nas quais tu tens confiança. Com tudo isso naqueles dias, diz o Senhor, não acabarei de uma vez convosco. E se disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Lhes dirás a eles, assim como me haveis abandonado, haveis servido a um Deus estranho na vossa terra, assim servirei aos estrangeiros em terra não vossa. Castigo inevitável. Anunciai isto à casa de Jacó, e farei ouvir em Judá, dizendo, ouve, povo insensato, que não tens coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não escutais. Pois que não temereis a mim, Senhor, a mim, e diz o Senhor, e na minha presença vós não arrependereis? Eu que pus a areia por limite do mar, mandamento perdurável que não acabará, e levantar-se-ão suas rodas e não prevalecerão. E empolar-se-ão e não passarão fora suas balizas. Mas a este povo se lhe tem feito o coração incrédulo e rebelde. Eles se apartaram e apostataram, e não disseram no seu coração, temamos o Senhor nosso Deus, que nos dá aos seus tempos a chuva do cedo e do tarde, conservando-nos a fértil abundância do manual colheita. As vossas iniquidades desviaram essas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem, porque no meu povo se acharam ímpios, que armavam ciladas, como os caçadores de aves, pondo laços e redes para apanhar os homens. Como gaiola cheia de aves, assim são suas casas cheias de dolo. Por isso têm engrandecido e enriquecido, engordaram e engrossaram, transgrediram as minhas palavras perversissimamente. Não julgaram a causa da viúva, não encaminharam a causa do órfão, nem fizeram justiça aos pobres. Acaso não punirei eu esses excessos? Diz o Senhor. Ou de uma gente como esta não se vingará a minha alma? Coisas espantosas e estranhas se têm feito na terra. Os profetas profetizavam a mentira, os sacerdotes os aplaudiam com as suas mãos, e o meu povo amou essas coisas. Que castigo não virá, pois, é sobre essa gente no seu último fim? Capítulo 6. Visão do sítio de Jerusalém. Armai-vos de fortaleza, filhos de Benjamim, meia Jerusalém, e fazei soar a trombeta. Opa! Tô aqui, né? E fazei soar a trombeta em Técoa, levantai o estandarte sobre Betacarém, porque da banda do Aquilão apareceu um mal e uma grande ruína. A sua formosa e delicada assemelhei a uma formosa e delicada assemelhei a filha de Sião. A ela virão os pastores e os seus rebanhos, puseram nela ao redor das suas tendas. Cada um apacentará aqueles que estão debaixo da sua mão. Preparai-vos a lhe declarar a guerra. Levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que declinou o dia, porque as sombras se fizeram mais compridas pela tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e deitemos abaixo de todas as suas casas. Porque isso, diz o Senhor dos Exércitos. Cortai as árvores do contorno e fazei um arachão a toda a roda de Jerusalém. Esta é a cidade destinada à minha vingança, porque todo o gênero de calúnia reina no meio dela.
Como a cisterna tornou fria a água e em si recebeu, assim essa cidade tornou fria a sua malícia. A iniquidade, a desolação, se ouvirá nela. Diante de mim estão sem cessar a miséria e o açoite. Escarmenta Jerusalém, para que não suceda a minha alma que se aparte de ti, não suceda que eu te torne em terra deserta despovoada. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos. Até o último cacho, como em vindima, se rabiscarão os restos de Israel. Volta tua mão como vindimador ao cesto. A quem falarei eu? E a quem admoestarei que me ouça? Eis que os seus ouvidos serão circuncidados. Estão circuncidados. E não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor foi para eles um motivo de opróbrio, e não a receberão. Por isso é que eu estou cheio de furor do Senhor. Cansado eu estou de sofrer. Derrama indignação sobre o menino que anda pela rua, juntamente sobre o congresso dos mancebos, porque o marido será preso com a mulher, o velho com o decrépito, e as suas casas passarão a estranhos, os campos, igualmente as mulheres, porque eu estenderei a minha mão sobre os habitantes da terra, diz o Senhor. Corrupção geral. Porquanto, desde o mais pequeno até o maior de todos, estão entregues à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, todos procedem com dolo, e curam as chagas da filha do meu povo com ignomínia, dizendo paz, paz. Quando não havia paz, confundiram-se porque fizeram abominação, ou por melhor dizer, nem a mesma confusão os pode confundir, nem souberam que coisa era de envergonhar-se. Por isso, cairão entre a turba dos mortos, no tempo da sua visitação, diz o Senhor. Eis aqui o que diz o Senhor. Tende-vos sobre os caminhos, vede e perguntai. Quais são as antigas veredas para conhecerdes o bom caminho e andai por ele, e achareis o refrigério para vossas almas? E eles responderam, não andaremos por certo. E constituíam sentinelas sobre vós. Ouvi a voz da trombeta. E eles responderam, não ouviremos por certo. Porquanto, ouvis, ó gentes, e tu, congregação, vê com quanto rigor tratarei eu a eles. Ouve, terra, eis aí farei vir calamidade sobre esse povo, fruto dos seus pensamentos, porque não ouviram minhas palavras e rejeitaram minha lei. Para que me trazeis vós incensos de Sabá e a cana de suave cheiro da terra longínqua? Os vossos holocaustos não me são aceitos, e nem as vossas vítimas me agradaram. Portanto, isto diz o Senhor, eis aqui estou eu, que trarei a ruína sobre este povo, e cairão entre eles justamente os pais, os filhos, o vizinho e o próximo perecerão. O inimigo invasor. Isso diz o Senhor. Eis aqui, vem um povo da terra do Aquilão, e uma nação grande se levantará dos fins da terra. Tomará seta e escudo. Ela é cruel e não terá piedade. A sua voz soará como o mar, e montarão em cavalos dispostos como um homem valente a pelejar contra ti, filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos. Alcançou-nos a tribulação, as dores com a que está de parto. Não saiais aos outros campos e não andei pelo caminho, porque a espada do inimigo é o espanto ao redor. Filho do meu povo, veste-te de cilício e resolve-te na cinza. Toma luto como por um filho único, pranto amargo, porque de repente virá sobre nós o destruidor. A obstinação irremediável. Por averiguador forte, te tenho posto sobre o meu povo, e saberás e examinarás o caminho deles. Todos estes príncipes que estão fora de caminho, que andam com engano, são cobre e ferro. Todos eles têm se corrompido. Faltou o fole, o chumbo foi consumido no fogo, debalde meteu o fundidor da forja, porque as suas malícias não se consumiram. Chamai-os a uma prata falsa, porque o Senhor os rejeitou. Exortação à porta do templo. Palavra que pelo Senhor foi dirigida a Jeremias, ao qual dizia: põe-te em pé à porta da casa do Senhor e prega aí essas palavras e dize, é o capítulo 7 esse, né? Ouvi a palavra do Senhor, todo Judá, que entrais por essas portas, por adorares ao Senhor. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Fazei bons os vossos caminhos e os vossos afetos, e eu habitarei convosco no seu lugar. Neste lugar,
Não ponhais vossa confiança em palavras de mentira, dizendo templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Porque se dirigirdes bem os vossos caminhos e os vossos afetos, se fizerdes justiça aos que pleiteiam entre si, se não oprimirdes o estrangeiro e o pupilo e a viúva, nem derramardes o sangue inocente neste lugar, se não andardes após os deuses alheios para vossa desgraça, habitarei convosco neste lugar, na terra que dei aos vossos pais desde o século até o século. Eis aí está, que vós confiais para vosso mal em palavras de mentira, que não vos servirão para nada, para furtar, matar, adulterar, jurar falso, sacrificar os ídolos, e ir após dos deuses estranhos que não conheceis. E viestes e vos presentastes diante de mim nesta casa, onde meu nome foi invocado, e dissestes: estamos livres, ainda que tenhamos cometido todas essas abominações. Logo esta minha casa, onde foi invocado meu nome, diante de vossos olhos, não é assim que está feito um covil de ladrões? Eu vi, diz o Senhor. Ide ao meu lugar, o lugar não salva. Ide ao meu lugar em Silo, onde habitou o meu nome desde o princípio, e vede que eu lhe fiz por causa da malícia do meu... Vede o que eu lhe fiz por causa da malícia do meu povo de Israel. E agora, porque tendes feito todas essas obras, disse o Senhor, eu vos falei, levantando-me de manhã, e faltando eu, ainda assim não me ouvistes. Vos chamei, e não respondestes. Farei eu a casa onde meu nome foi invocado, e na qual vós pondes vossa confiança. Meu nome foi invocado... Este lugar que eu vos dei a vós e a vossos pais, assim como fez a Silo, e eu vos lançarei bem longe da minha face, como lancei a todos os irmãos e a toda a linhagem de Efraim. Castigo irrevogável. Tu, pois, não rogues por este povo, nem empreendas por ele louvor nem oração, e não te me oponhas, porque te não escutarei. Acaso não vês que que estes fazem na cidade de Judá e nas praças de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres misturam a manteiga com os mais adjuntos necessários para fazerem tortas à rainha do céu e para sacrificarem deuses estranhos, para me provocarem a ira. Acaso eles a mim é que me provocam a ira? Diz o Senhor. Ou não é antes a si mesmo que fazem mal? Diz o Senhor, ou não é antes a si mesmos que fazem mal para a confusão do seu rosto? Portanto, isso diz o Senhor Deus, eis aí está que o meu furor e a minha indignação se anda forjando sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, que se acenderá e não se apagará. Valor dos sacrifícios. Isso diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, as vossas vítimas, e comei dessas carnes, porque eu não falei com vossos pais e nem lhes mandei no dia em que os tirei da terra do Egito, coisa alguma acerca dos holocaustos e das vítimas. Mas eis aqui o que lhes mandei, dizendo: ouvi a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai por todo o caminho que eu vos prescrevi para serdes bem-sucedidos. E não me ouviram, nem me aplicaram os seus ouvidos, mas foram-se após os seus apetites e da pravidade do seu malvado coração, e tomará para trás em vez de irem para diante. Desde o dia em que seus pais saíram da terra do Egito até os dias de hoje, eu vos enviarei a vós todos os meus servos profetas, levantando-me cada dia muito cedo, prevenindo-vos e vou-los mandar. E não me ouviram, nem me aplicaram aos seus ouvidos, mas emudeceram a sua cerviz, e obraram pior do que seus pais. E tu lhes dirás a todas essas palavras, e não te escutarão, e chamá-lo-ás, e não responderão. Tu lhe dirás a eles: essa é uma gente que não ouviu a voz do Senhor seu Deus, e nem recebeu suas instruções. Acabou-se a fé, e ela se exterminou da boca deles. Punição também nos mortos. Corta os teus cabelos e lança-os fora. Levanta o teu pranto ao alto, porque o Senhor arrojou de si e abandonou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá cometeram mal diante dos meus olhos, diz o Senhor. Eles puseram os seus tropeços na casa em que foi invocado o meu nome para profanarem, e edificaram os altos de Tofé, que está no vale, no filho de Enom.
para queimarem a fogo os seus filhos e as suas filhas, porque eu não mandei, nem pensei no meu coração. Portanto, eis aí virão dias, diz o Senhor, e não se dirá mais Tofé nem vale do filho de Enom, senão vale da matança. E entenderão em Tofé, porque não haverá mais lugar. E os corpos mortos deste povo servirão de pasto às aves do céu, E as alimárias da terra não haverá quem ali as enxote. Eu farei que se não ouça nas cidades de Judá e nas praças de Jerusalém voz de gozo e voz de alegria, voz de esposo e voz de esposa, porque a terra será posta em desolação. Naquele tempo, diz o Senhor, capítulo 8. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e dos seus sacerdotes, os ossos dos profetas e os daqueles que Jerusalém tem habitado. Expô-los-ão ao sol e à lua e a toda milícia do céu, que eles amaram, que a serviram e após os que andaram e a quem buscaram e adoraram. Não serão recolhidos nem sepultados. Ficaram sobre a face da terra como um muladar. E escolherão antes a morte que a vida, e todos ficarem desta ralé reprovadíssima em todos os lugares que foram separados, onde eu os arrojarei, diz o Senhor dos Exércitos. Endurecimento obstinado. E tu lhes dirás a eles, isso, diz o Senhor, porventura o que cai não levantará, e o que se desviou não tornará? Pois que se tem desviado esse povo em Jerusalém como obstinada apostasia, tem abraçado a mentira e não quiseram voltar. Atendi e escutei. Ninguém fala o que é bom. Nenhum há que faça penitência do seu pecado, dizendo, que fiz eu? Todos voltam para onde a sua paixão os leva, como o cavalo que corre a toda brida para o combate. O milhafre no céu reconheceu sua estação. A rolha e a andorinha e a cegonha observavam a conjuntura da sua ribação. Mas o meu povo não conheceu o juízo do Senhor. Como assim dizeis, sábios somos nós e a lei do Senhor está conosco? Verdadeiramente, o ponteiro mentiroso dos escribas gravou a mentira. Confundidos foram os sábios, aterrados e têm sido presos, porque desprezam a palavra do Senhor e nenhuma sabedoria há neles. Castigo dos sacerdotes e dos profetas. Pelo que lhe darei suas mulheres a estranhos, seus campos a outros herdeiros. Porque desde o mais pequeno até o maior, todos seguem a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, todos forjam a mentira. E curavam as chagas da filha do meu povo para sua ignomínia, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Ficaram confundidos porque cometeram abominação. Ou antes não foram confundidos pela confusão e nem souberam o que era envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que perecerem no tempo da sua vingança, cairão, diz o Senhor. Salvai-nos do invasor. E eu vos congregarei juntos, diz o Senhor. Não haverá uvas nas vides, nem figos na figueira. A folha caiu, e eu lhes dei o que lhes escapou. Porque estamos nós quietos? Ajuntai-vos e entremos na cidade fortificada. E guardemos aí silêncio, porque o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel. Porque pecamos contra o Senhor e esperamos a paz, e este bem não chegava. O tempo da medicina, eis que só havia temor. O estrépito da cavalaria inimiga se percebeu desde Dan, a voz dos rinchos dos guerreiros, dele estremeceu toda a terra. E vieram e devoraram a terra, e quanto havia nela, a cidade dos seus habitadores. Porque eu vos enviarei porque vos enviarei eu uns serpentes régulos contra os quais não podem nada os encantamentos, e vos morderão, diz o Senhor. A minha dor é sobre toda a dor. O meu coração está melancolizado dentro de mim. Eis aí a voz do clamor da filha do meu povo desde uma terra longínqua. Porventura não está o Senhor em Sião? Ou não está o seu rei ao meio dela? Por que razão logo me provocaram eles a ira com seus ídolos, com as minhas estranhas vaidades? O tempo da ceifa é passado, o estio findou-se, e nós fomos salvos. Quebrantado estou, entristecido pela dor da filha do meu povo. O espanto se apoderou de mim. Caso não há resina em Galaade, ou não se acha lá médico, por que razão logo tem encourado a cicatriz da filha do meu povo?
Corrupção profunda, capítulo 9. Quem dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas a meus olhos? E eu chorarei de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dará no deserto um albergue de passageiros e eu deixarei meu povo e me apartarei deles? Porque todos são os adúlteros, um congresso de prevaricadores. Estenderam a sua língua como um arco de mentira e não de verdade. Fortificaram-se na terra, porque passaram de maldade em maldade, e não me reconheceram, diz o Senhor. Cada um se aguarde o seu próximo e não se fie nenhum de seus irmãos, porque todo irmão armado, cambapé, dará sacadilha, e todo amigo andará com falsidade. E cada um deles se rirá do seu irmão e não falarão a verdade, porque ensinaram a sua língua a proferir mentira. Estudaram como haviam de fazer injustiça. Tua habitação é no meio do engano. Por amor ao engano recusam-se conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, isso diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui que estou eu e os fundirei, e os ensaiarei ao fogo. Porque outra coisa farei eu à vista do filho do meu povo? A língua deles é uma seta que fere. Ela falou o engano. Na sua boca, fala paz com seu amigo e ocultante-lhe armas ciladas. Devastação do país. Acaso não punirei eu esses excessos? Diz o Senhor. Ou numa gente corno não se vingará minha alma? Ou numa gente como esta não se vingará a minha alma? Sobre os montes romperei em choro e lamento, sobre os lugares amenos do deserto desafogarei em pranto, porque têm sido incendiados de maneira que não há homem que passe por ali, e não ouvirão a voz de quem os possuía. Desde a ave do céu até os animais mudaram de sítio e se retiraram. E a reduzirei em Jerusalém a montões de areia e covis de dragões, e entregarei as cidades de Judá à desolação, sem que fique ali morador. Quem é o varão sábio que entenda isso, e quem dirige a palavra da boca do Senhor, para que se publique isso, porque causa tem perecido a terra e tem sido abrasada como um deserto, de maneira que não há quem passe por ela? E disse o Senhor, por que eles abandonaram a minha lei antes que eu lhes dei e não lhes ouviram minha voz, e não andaram nela, e se foram atrás da pravidade do seu coração após de Baal, como se eles aprenderam de seus pais. Portanto, como eles aprenderam de seus pais. Portanto, isso diz o Senhor dos Exércitos, a Deus de Israel. Eis aqui estou eu, que alimentarei a este povo com losna, e dar-lhes-ei por bebida água de fel. Pesar, e enviá-los-ei dispersos para umas gentes que eles e seus pais não conheceram. Enviarei a eles após a espada, até serem consumidos. Isso, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, considerai atentamente, chamai as carpideiras e venham. Enviai por aquelas que são hábeis e que se apressem. Deem-se pressa, principiem um lamento sobre nós, destilem lágrimas os nossos olhos e as nossas pálpebras se alaguem de rios de águas, porque essa voz de lamentação se ouviu em Sião. Como havemos sido destruídos, cheios de tão grande confusão? Por que abandonamos a terra por haverem sido derrubadas as nossas casas? Ouvi, pois, as mulheres as palavras do Senhor e recebam vossos ouvidos o discurso da sua boca. Ensinai vossas filhas o lamento e cada uma a vizinha o pranto, porque a morte subiu pelas nossas janelas e ela entrou nas nossas casas para perder nossas crianças nas ruas, os nossos mancebos nas praças. A verdadeira glória. Fala, isso diz o Senhor, e cairão os cadáveres dos homens como esterco sobre a face de um campo, como feno para de trás do segador, e não há quem os recolha. Isso, diz o Senhor, não se gloria o sábio no seu saber, nem se gloria a forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, porém nisso se gloria o que se gloria com conhecer-me e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça sobre a terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. O povo incircunciso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e visitarei todo aquele que é circuncidado, sobre o Egito e sobre Judá, sobre Edom e sobre os filhos de Amon, sobre Moabe, sobre todos os que se acham com o cabelo cortado em redondo e que moram no deserto. Porque todas as gentes têm prepúcio, mas a casa de Israel vem a ser uns incircuncisos de coração.